Ti, planejamento. Vamos falar sobre planejamento. Planejar. Gosto. Você é o cara do planejamento, gosta das tabelas de Excel. Eu já não sou muito. Exatamente. O pessoal me chamava de engenheiro de Excel, é só porque eu fiz engenharia de produção. Mas, assim, quando a gente fala do cristianismo, cristãos e tal, planejamento, é comum se ver uma questão assim, ó, quase como se planejamento fosse algo que não é de Deus, assim. Porque como você vai planejar sendo que Deus que cuida? Se você está planejando, você não está confiando em Deus. Então, tem uma questão aí, você não acha que... Tem uma questão até meio paradoxal e intrigante, eu diria. Porque, né, parece que se a gente quer planejar, significa que a gente quer segurar ali com a mão fechada e ter certeza de tudo que vai acontecer no futuro, ano após ano, dia após dia. Mas acho que o convite de planejamento que Deus nos faz é um pouco diferente desse de segurar tudo com a mão fechada, né? É ao mesmo tempo planejar sem saber o que vai acontecer e confiando, né? Acho que tem um pouco de tudo isso. Acho que a gente pode explorar um pouco essas ideias aí ao longo do nosso bate-papo. Sim, e tem esse trecho de Tiago que eu acho que talvez dá uma propensão aí para a gente discutir, né? Legal. Tiago 4, do 13 ao 16, fala assim: Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Beleza, tia. É um trecho assim que, às vezes, lendo, parece que ele está falando contra o planejamento. Mas talvez não é bem assim. O que você acha? Acho que o trecho mais pro final aí, quando ele traz essa ideia de vanglória, talvez traz um pouco desse tom mais relevante do trecho, né? Então Esse é o ponto, né? É aquela coisa. Se você for planejar para satisfazer o seu próprio ego, aí acho que tem questões sérias aí que Jesus está apontando. Mas, ou Jesus no caso não, né? O Tiago aqui, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa estar atento de que a gente depende de Deus, né? Ao mesmo tempo que a gente se apartar de Deus, né? E querer viver a nossa vida do nosso jeito, planejando do nosso jeito, acho que é um pouco desse alerta que eu enxergo aqui. Porque ele fala assim, né? Primeiro ele começa falando assim, ó, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Ou seja, tem uma noção de tipo, ó, eu vou ficar ali tanto tempo, eu vou fazer esses negócios, ou seja, vai dar certo essa coisa e vou ganhar tanto de dinheiro. Daí ele demonstra assim, ó, vocês não sabem nem o que vai acontecer com vocês amanhã. Como vocês podem falar com essa pretensão, né? Talvez aí a carga está justamente no fato não dos caras... Não é um planejamento aqui, mas é quase que uma ostentação, né? Uma pretensão sem Deus. Como se você controlasse tudo o que a vida traz e você tivesse controle sobre todas essas coisas. Sim, que é um pouco até o mamon, né? O dinheiro como Deus aí é o que ele promete talvez às vezes pra gente, né? Sim. Você tendo dinheiro, você tem a noção, você tem a falsa noção de que você tem controle sobre o que você vai fazer, quando que vai ser, que vai acontecer tal dia, que não vai, porque você tem a capacidade financeira para fazer isso, Sim, né? isso. Só que é algo ilusório. Por quê? Porque o mamão não é um Deus de verdade. O Deus que realmente controla essas coisas, que tem capacidade de cuidar para que uma coisa aconteça ou deixe de acontecer, Sim. é o próprio Deus dos céus, né? O Sim. Pai de Jesus Cristo. E daí ele dá uma proposta. Ele fala assim, ó,
se a vida é assim, né, que você nem sabe se você vai estar vivo amanhã, que você faz? Você não planeja? E eu acho que aqui a resposta não é essa. Ele não fala sobre não planejar também. Ele fala assim, ó, se o Senhor quiser, a gente não só vai estar vivo, como a gente vai fazer isso ou aquilo. Ou seja, existe um planejamento, Exato. mas existe aí uma condição. E é uma condição quase que humilde, assim, né? No sentido assim, ó, eu não sou capaz de, tipo, confirmar com todas as letras de que eu vou estar vivo amanhã e vou conseguir fazer isso. Mas, se Deus quiser, eu vou fazer sim. Eu não só vou estar vivo, como eu pretendo fazer, eu me planejo fazer isso. Né? O que você acha? É bem por aí. Acho que a gente precisa incorporar essa questão de que a dependência de Deus inclusive, faz planejar coisas mais interessantes, relevantes e promissoras para a nossa própria vida. Né? Não adianta a gente achar que as coisas estão no nosso controle, né? Porque a tendência, né, talvez se a gente dividisse aqui em 2 grupos de pessoas, né? A pessoa que respira essa coisa do planejar, né? Gosta de ter tudo bonitinho. Eu sou desse estilo, confesso. Eu gosto de ver ali minha agenda até o final do ano, tudo bonitinho ali, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Mas muitas vezes eu me pego numa situação onde, putz, se eu me apegar tão fortemente a esse plano e se coisas derem errado, né, é aquele sentimento de frustração muito forte, né? Então eu preciso, ao mesmo tempo que eu quero saber para onde eu estou indo, eu quero de alguma forma estar livre para que Deus também me conduza e molde caminhos melhores para mim, né? E consiga enxergar isso. Isso não tem nada de trivial, nada de fácil e nada de... porque é fácil entender que a gente não controla o amanhã e que, né, se eu vou estar vivo, se eu não vou, talvez é fácil a gente assimilar, né? Mas assimilar o fato de que, por eu não saber o amanhã, não vale a pena minimamente organizar o futuro, acho que é um pouco desse paradoxo que eu gosto, inclusive, de explorar assim, nas conversas, porque de fato existe. Sim. Mas como planejador financeiro, né, a sua própria profissão hoje tem o nome de planejamento, tem a ver com isso, né? O que você fala, assim, né, alguns princípios que a gente poderia, dentro dessas condições, se Deus quiser, não só estarei vivo, né? Sim. Não se Deus quiser como a gente usa, né? Se Deus quiser, como tipo um desejo, né? E ainda às vezes tem gente que coloca, e ele há de querer, né? Tipo, é quase como virou uma expressão popular que acho que foge um pouco. E ai dele se ele não quiser, né? Nossa, que ousadia, né? Exato. Virou quase como uma expressão popular que vai um pouco contra esse texto, né? O que o texto está dizendo é assim, ó, vamos ter humildade para entregar realmente nas mãos de Deus. Beleza, mas a partir daí, no que a gente tem autonomia, e acredito que Deus quer que a gente tenha autonomia, né? Quando a Bíblia fala sobre talento, sobre outras coisas que a gente já até conversa, né? Sobre finanças, sobre dinheiro, e sobre outras coisas, Deus deseja que a gente tenha certa autonomia com isso. Ele não quer sempre falar, não faz isso, faz aquilo. Sim. Em vários momentos da nossa vida, Deus, senão a grande maioria deles, Deus não vai impedir que você faça alguma coisa. Ele vai direcionar você e você que decide como você vai fazer isso, né? Sim. Então, pensando nisso, né? E principalmente na questão financeira, que é a sua área né, o seu trabalho e tal, você tem alguns parâmetros que você gostaria de falar para a gente? Sim. Eu gosto muito de trazer as finanças pessoais dentro de 5 princípios, né? E o primeiro princípio, e aqui talvez vocês vão se assustar com quão óbvio são as coisas, e o primeiro, na verdade, é o princípio de gastar menos do que ganha. E aí tem trechos, né, da Bíblia que também de alguma forma ajudam a enxergar um pouco isso, né? Cuidar bem daquilo que se tem, né? Não deixar faltar e gastar menos do que se ganha é tão óbvio, né? E hoje em dia é tão difícil a gente enxergar e conseguir fazer o óbvio. E isso faz parte, né? Porque todo o sucesso financeiro e tudo que
se pode construir de perspectiva positiva com a nossa relação com o dinheiro depende disso. A gente depende de ter os gastos menores do que as nossas receitas. Então, isso Porque de uma maneira senão muito prática. as dívidas nunca vão diminuir, elas vão existir e vão crescer a cada dia, né? Porque você nunca vai conseguir pagar. Exato. Então, assim, do ponto de vista prático, esse é O primeiro princípio. É o primeiro, bem prático, né? Certo, o que mais? Em segundo, a gente pode trazer aqui que é o princípio de doar generosamente. Esse é um princípio que, quando a gente incorpora, a gente percebe que ele, na verdade, acaba sendo o único antídoto para o materialismo que está dentro de nós. Porque a nossa tendência é, de fato, de alguma forma se apegar às coisas, né? Se pegar, desejar cada vez mais coisas. E quando a gente doa, o nosso coração vai junto, né? Quando a gente doa dinheiro, a gente está ali levando o nosso coração de alguma forma para colocar de maneira prática aqui para uma instituição que está recebendo comida porque está sem alimento, ou até uma doação entre amigos ou parentes, né? Quando você entrega seu coração ali, um dinheiro para um parente, para um filho, para um pai, para um irmão, ou fazer um jantar ou alguma coisa que às vezes também faz parte de uma doação ali, né? Você tem que arcar com aqueles custos, né? É verdade. Acho que a generosidade com certeza extrapola a questão do dinheiro, né? Extrapola o seu tempo, seja generoso com o seu tempo, com aquilo que você conhece, com o seu conhecimento, com aquilo que você tem para oferecer. Mas não parece contraditório a primeira e a segunda? Como você vê isso? É verdade. Quem doa generosamente gasta mais do que ganha? vai gastar mais do que ganha ou não? Como que você vê isso na prática até? Ou nas pessoas? Eu vejo isso como ter consciência de que a gente tem escolhas, né? Então, a gente não pode fugir de uma coisa que é óbvia, que é a matemática. E a matemática diz, se você gasta mais com o seu estilo de vida, você vai gastar menos com generosidade. Se você gastar mais com generosidade, você vai gastar mais com o seu estilo de vida. As coisas estão relacionadas. E é por isso que a gente não pode desconectar e desplugar as outras decisões financeiras como sendo menos espirituais do que uma doação. Certo. A gente não tem como. Então, a gente precisa enxergar isso. Deus, quantos por cento do meu salário, quantos por cento daquilo que eu estou recebendo hoje, ou daquilo que eu ganhei agora, ou do meu tempo, é para exercer generosidade. Essa conversa vertical ela é crucial para essa decisão. E talvez esse segundo ponto, né, de ser generoso, de doação, ele talvez ajude até a equilibrar o primeiro, né? Às vezes o primeiro a pessoa está gastando mais do que ela ganha porque ela está muito apegada ao dinheiro, a algumas coisas, e quando ela ajustar esse ponto, talvez ela consiga até resolver as suas finanças pessoais, né? Tem os dois lados, né? Tem o que se apega ao dinheiro e gasta muito, e tem o que se apega ao dinheiro e guarda muito, né? E aí fala, caramba, mas se eu doar mais, eu vou ter que parar de guardar para o futuro X%, diminuir isso, né? Então, tem esses dois lados. Cada um conhecendo a si mesmo vai conseguir identificar um pouco desse ponto. Mas a verdade é que é uma escolha, né? Certo. O que mais, Xi, você pode falar pra gente? Bom, um terceiro, acho que princípio muito importante é a gente entender que a gente precisa evitar dívidas. E aí, quando a gente fala de dívidas, eu estou falando aqui especialmente de questões não planejadas. Porque as dívidas, elas não têm outra coisa a não ser que elas vão aprisionar o seu futuro. Certo. Isso é uma realidade. Não tem como fugir disso, né? Você assumir uma dívida que vai te arrastar por meses, por anos, por décadas, é algo que vai te prender. Você vai ter uma limitação ali, uma limitação de sonhos, uma limitação de perspectiva de qualidade de vida no presente, angústia, né? Até onde isso vai parar. Então, enxergar que as dívidas de fato são algo a ser evitável, a gente precisa... e isso assim, é
é muito complexo, no sentido de que as dívidas elas não vêm de maneira intencional, né? Sim, e você falou, assim, evitar, né? Não é proibir. Isso. Porque existem situações, sei lá, um empreendimento ou uma casa própria, ou dependendo do financiamento, dependendo da situação, Sim. faz sentido e, né, a pessoa, né, tipo, ela não tá errada em fazer aquilo, dependendo da circunstância, né? É legal você trazer esse ponto, porque de fato a gente coloca às vezes dívida igual a pecado, né? Mas não é isso. Certo. Inclusive, acho que a Bíblia nem traz isso dessa forma. O que ela traz é a consequência, que é essa coisa de aprisionar o futuro, de certa forma. Mas, se você faz isso de uma maneira consciente, planejada, estruturada, isso pode ser algo, inclusive, bom, né? Para o seu contexto, para a sua família. Acho que também não dá para cravar que isso aqui não existe possibilidade positiva para a dívida. Não. Eu gosto daquele livro do Tim Keller do Deuses Falsos, né, sobre idolatria do dinheiro, e a gente, né, eu cito ele quando a gente fala sobre dinheiro, e ele fala lá assim, né, que quando a gente sempre, né, pessoas que têm essa dificuldade vão sempre se comparar com seus pares, só que para cima normalmente, né? Então o que acontece? A pessoa está num grupo de amigos ou no contexto familiar ou do trabalho ou o que for, e ela vai comparando o seu estilo de vida com os próximos. Isso é comum, a gente faz, todo mundo faz, e a gente vai vendo que é natural ou não a partir disso. Sim. Só que o problema é quando você e é fácil, né, a gente olhar e falar, não, mas eu não gasto tanto quanto tal pessoa gasta mais, ou tal coisa. E às vezes até pensando tanto no primeiro ponto que você falou sobre gastar menos do que ganha. Às vezes o difícil de você gastar menos do que ganha é que você está num ambiente ou numa circunstância onde as pessoas ganham mais que você e para você acompanhá-las, você está gastando mais do que você pode porque você quer estar nos mesmos restaurantes, estar na mesma circunstância, né? Eu recentemente vi uma pessoa que falou assim, nossa, tava difícil para mim lá naquela igreja, porque as pessoas sempre, o encontro pessoal era na comida japonesa, toda semana. Daí, dependendo da situação, a pessoa não tem condição, né? Então fica tanta questão, né, das pessoas terem noção, né, e falarem, não, ó, nem todo mundo tem essa condição, vamos para um lugar mais barato, ou sei lá, quanto a pessoa que está gastando ali ter a noção e falar, não vou fazer isso, né? No caso da igreja, a gente deixa de lado aqui, vamos pensar, tipo, é um problema relacional ali das pessoas perceberem, né? Mas, às vezes, a situação no trabalho, outras coisas, não tem para onde ir. Mas a pessoa tem que se limitar, né? Tipo, olhar e falar, não vou ficar gastando mais aqui só para estar dentro dessa turminha aqui, ou sei lá, né? Essa questão de dívidas era complexa, porque ela, talvez, dentre os tabus relacionados ao dinheiro, a dívida talvez seja um dos mais acentuados, né? Então, porque envolve vergonha, né? Envolve medo, envolve angústia, envolve noites mal dormidas, envolve estresse no lar, no matrimônio, na casa. Então, a gente precisa, de alguma forma, tratar isso com muito cuidado, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode... porque... Beleza, existe uma situação de dívida, por exemplo, que aconteceu, né? A gente não pode achar que simplesmente por quitar a dívida está tudo resolvido, porque a verdade estatísticas mostram claramente que a maior parte das pessoas que estão endividadas, que quitam a dívida, elas voltam a ficar endividadas, porque na verdade a raiz do problema não é a dívida em si, é o comportamento do endividador, e a gente precisa tratar o endividador, que somos nós, né? Então, se o endividador não se reconhece como tal, ele fatalmente vai voltar a se endividar depois. Então, o que prova sei lá, o cara é bilionário, literalmente, né? Tem até o testemunho do Kanye West lá, que é um cara meio controverso em várias coisas, mas vou usar esse testemunho dele, né? Ele fala, antes de se converter, ele estava cheio de dívida, ele era bilionário com uma dívida maior, mais bilionária ainda. E depois ele fala que ajustou, não sei como tá agora, não acompanho tanto, assim, né? Mas eu lembro de me marcar isso, dele falar, não só, tipo, mesmo ganhando maior grana, eu tô aqui devendo mais ainda, né? Ou seja, não é porque a pessoa ganha pouco, necessariamente, que ela tem que ter dívida, né? E falar, não, mas se eu ganhasse muito, eu não teria. Não, às vezes o problema tá no seu coração. Não, definitivamente não tem a ver com a renda.
a mentalidade ou o contexto de criar dívidas. Não tem a ver com a renda. Assim, eu posso, por experiência prática, tem contextos de X e de 10x de salário e ainda assim a mentalidade de endividamento persiste. Então você vê isso na prática, né? De Totalmente. pessoas que com salários completamente diferentes, mas que estão endividados tanto, ou às vezes pessoas que ganham menos que estão de boa. Exatamente. Então, literalmente não tem a ver absolutamente em nada com quanto que é a renda familiar ou qualquer coisa do tipo. Tem a ver, de fato, como a gente enxerga isso, o nosso comportamento com base em crenças, com base em coisas que tem que ser trabalhado. É doido como o nosso bolso está vinculado com o nosso coração, né? Total. Total. Sem dúvida. O que mais, Tia, além de evitar dívidas? Esse foi o terceiro, né? O quarto princípio importante é a criação de margem. Margem financeira. E quando eu falo margem, eu estou falando aqui de ter a consciência de que a gente não controla o futuro, resgatando aqui o começo também, né, um pouco da nossa conversa. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E por não saber, essa margem é tão importante, né? E aqui eu falo margem do ponto de vista de estar sensível ao fato de que, de fato, em algum momento você pode perder o emprego, você pode cair drasticamente a sua renda por um contexto de pandemia, você pode, eventualmente, ter alguma questão de enfermidade, né? Uma margem de segurança, é isso? Exato, é uma margem de segurança, né? Acho que nas finanças pessoais as pessoas costumam chamar de reserva de emergência, por exemplo, mas eu acho que vai além disso, né? Vai além da reserva em si, que é um número, um dinheiro X que fica lá guardadinho em caso de emergência, mas é aquele conceito onde você tem um respiro, porque às vezes você até tem uma margem, mas a sua mente está assim, putz, será que eu vou conseguir chegar no fim do mês? Será que eu vou conseguir chegar no fim do mês? E essa sensação de não ter margem, ela é extremamente sufocante, estressante e maléfica para si, né? Então, a gente precisa ter essa margem. E você saber que existe um dinheirinho lá, que se precisar, você vai gastar e não ter dó de gastar, é a melhor coisa, né? As estatísticas também mostram que nos próximos 10 anos, ao longo de 10 anos, 80% das pessoas vão ter alguma dificuldade financeira significativa. Então, não é uma questão de se acontecer eu tenho. Não, é quando. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Sim. E de alguma forma ter um mínimo de cuidado com essa possibilidade é o melhor caminho que a gente pode ter, inclusive, como cristão também. Então não é só gastar menos do que ganha. Não pode nem gastar o total do que ganha, né? Tipo, nesse princípio aí, né? É lógico que quando você cria uma margem, você gastando tudo que ganha, de alguma forma essa margem continua sendo preservada, existindo. E beleza. Certo. O ponto é isso. O ponto é vender a janta para pagar o almoço e a gente está nesse ciclo e não consegue avançar, né? Avançar nesse ciclo. Então, assim, é crucial que a gente dê esse passo de enxergar que margem é importante. Né? E aí margem também cabe até para outras coisas, não só dinheiro, né? De novo, né? Margem de tempo, às vezes a gente se organiza achando que a gente consegue fazer tudo naquela meia horinha lá. Mas não, margem de tempo. Tempo para a gente poder, enfim, viver a vida, né? Sem estar aquela pressão o tempo todo, uma coisa atrás da outra, né? Então, sim. Enfim. Legal. E o último ponto que você queria falar, Tim? Aqui o quinto, né? Para terminar, a gente tem a importância de planejar o longo prazo. E aí, longo tem prazo... até um trecho, né, de Provérbios 27, você quer ler? Quer que eu leia agora? Lê aí, Zé. Vou ler aqui então pra gente. Provérbios 27, do 23 ao 27. Diz assim: Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Beleza, Provérbios é um
um estilo literário bíblico que tem ali alguns princípios, não são mandamentos, assim, né? A gente costuma ter essa discussão de que não é que, você precisa, o Provérbios fala, se você fizer uma coisa e vai acontecer, não quer dizer que aquilo é uma regra total para todas as situações e tal, mas colocam princípios, e aqui tem um princípio aí, talvez, desse planejamento de longo prazo, é isso? Aqui eu acho que ele é tão abrangente que ele envolve também essa questão de longo prazo, que acho que talvez seja uma das mais relevantes aqui, né? Mas, por quê, né? Porque você tem aqui um cuidado, primeiro que ele fala, né? Se esforce para saber como é que as suas ovelhas estão. Né? E aqui, se a gente faz essa analogia, ovelha, posse, dinheiro, independente se é... Enfim, as coisas que estão sob a sua mordomia, esforce-se para saber como essas coisas andam, como é que está o seu orçamento, esforce-se para você, de alguma forma, conhecer as coisas da forma como elas estão hoje. E, a partir disso, você vai conseguir enxergar que um bom planejamento vai te dar tranquilidade lá na frente. Então, ele faz aqui o cuidado com a questão da alimentação, né? Se você preparar bem o terreno, se você fizer as coisas no tempo certo, o que vai acontecer é que lá na frente o que você vai colher é muito mais. Né? Não só é para você, mas é em abundância, porque né, a gente precisa, de alguma forma, crer que Deus, de alguma forma, quer que a gente viva com essa abundância. Né? E a abundância não tem a ver com rios de dinheiro, mas tem a ver com a sensação de que a gente tem mais do que o suficiente. Né? E o mais que o suficiente é subjetivo, mas, ao mesmo tempo, ele é algo que a gente precisa buscar. Né? E planejar o longo prazo tem a ver também com simples escolhas. Né? Porque se a gente sempre prioriza o curto prazo, que é aquela coisa da recompensa imediata, não, eu quero agora, não, eu quero mudar de casa agora, eu quero trocar de carro agora, eu quero que meus filhos estudem na melhor escola agora, eu quero fazer aquela viagem agora. Enfim, se tudo é agora, a gente fatalmente vai afetar isso no futuro, lá na frente. Isso não significa que a gente precisa viver a vida só lá no futuro. Pelo contrário, a gente precisa enxergar aquilo que precisa ser feito hoje. Né? Não adianta você esperar o seu filho ter 18 anos para fazer a viagem com ele. Talvez já vai ter saído de casa. Então, faça a sua viagem com a família enquanto eles estão crescendo. Mas tem coisas que a gente também não pode fechar os olhos e achar que vivenciando tudo hoje, né? O capim vai estar tudo preparado, vai nascer tudo bonitinho e vai ter abundância daqui a 30 anos, se eu não colhei para isso. Né? Então, assim, eu realmente gosto bastante desse trecho, porque ele traz um pouco dessa questão de mordomia, traz um pouco de olhar. Né? Então, aqui, se a gente for olhar, olha como as suas ovelhas estão. Então, dá para trazer até o primeiro princípio, que é gaste menos do que você ganha. Né? E cuide para que você crie margem, porque você não sabe o dia de amanhã. E, ao mesmo tempo, cuide e pense no futuro lá na frente, que isso vai trazer frutos muito, muito positivos. Né? Então, E quando a gente pensa nisso, né, às vezes a gente não pensar nessas questões financeiras, outras coisas, como as coisas funcionam, a gente não, às vezes não para pensar que é a maneira como Deus criou as coisas, né? Ele também ensina a gente através da sua criação e a maneira como as coisas são, né? Se a gente for pensar né, na própria como a natureza funciona, não é de uma hora para outra que uma árvore cresce ou que uma plantação dá os seus frutos, né? Que as ovelhas ali, né? Ele está falando aqui, né? Quando cuide para que suas ovelhas estejam bem, para que seus rebanhos, daí uma hora isso vai dar frutos, o feno vai ser retirado, o capim das colinas vai ser colhido, os cordeiros vão fornecer roupa. Então, o exemplo da própria criação, das coisas como o mundo funciona, o mundo que Deus criou funciona, a gente usa isso ao nosso favor e a gente começa a entender e querer adaptar o nosso coração a isso. É que a modernidade, né, isso já é batido de falar, mas é sempre bom relembrar, ela tem a gente é fruto disso, dessa cultura de que, não, a gente consegue fazer o negócio girar mais rápido. Então vamos fazer essa árvore dar fruto, eu quero morango o ano inteiro. Sim. Mas não necessariamente isso é como as coisas eram para ser, né? E por essa urgência, às vezes a gente acaba se ferrando mesmo. Sim, e criando outros problemas, né? Exato. Aquela coisa, né? Eu pego o meu celular aqui, digito no Google e tenho a resposta na hora, mano.
a gente vive nesse mundo atual, né? Que as respostas são imediatas. E a gente acha que tem isso suas é qualidades, replicável para qualquer coisa da vida. sim, tem suas coisas boas, mas a gente tem que entender que várias coisas boas, e tal, se não as melhores coisas na vida, e as coisas que Deus quer nos dar, são aquelas que tomam tempo, né? E que a gente tem que planejar, tem que pensar. E se a gente planejar, começar a pensar nisso hoje, isso vai ter algum fruto no futuro, né? Exato. A gente precisa realmente alimentar essa questão de pensamento de longo prazo. E aqui, para levar ao extremo, o longo prazo, perspectiva bíblica, o que é? É a eternidade. Sim. Como é que a gente traz a nossa perspectiva de eternidade para as nossas decisões de hoje? E aí, isso tem a ver com acumular tesouros não na terra, mas no céu. Isso tem a ver com escolhas de construção de família, de relacionamentos. Tem a ver com construção de carreira. Porque a gente acha que, enfim, as coisas poderiam de alguma forma, naturalmente no dia a dia ele vai evoluindo, sim, mas não necessariamente ela vai evoluindo para aquilo que a gente gostaria, né? E se a gente consegue minimamente se enxergar daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, a gente vai poder com certeza tomar melhores decisões hoje. Assim, é muito relevante a gente entender, né? Assim, o exercício talvez que eu gosto de fazer é o seguinte: resgata ali decisões que você tomou 10 anos atrás, né? Pega ali e veja aquela decisão, o impacto que trouxe na sua vida hoje, né? Seja para um caminho A, para um caminho B, né? A verdade é, as decisões que a gente está tomando hoje têm impacto daqui a 10 anos, né? Então, eu sempre gosto de se fazer a pergunta, né? Qual que é a relevância do ano, desse ano agora, para daqui a 10 anos, né? O que esse ano que você está vivenciando hoje vai trazer de frutos daqui a 10 anos? Então, acho que são coisas que a gente naturalmente não vai fazer, mas que, a partir do momento que a gente começa a fazer, a gente começa a poder enxergar e vivenciar, inclusive, essa abundância que Provérbios traz aqui para a gente como perspectiva.